Agora irei narrar para vocês a oficina com a participação do artista Adriel Santos. Arte aquarela. Nesse exato momento, o artista vai apresentar para vocês algumas obras que ele fez baseado na aquarela, alguns testes, alguns experimentos, e mais adiante vai ter um passo a passo. Acompanhem aí. Essa parte já é uma textura no rosto, tem também outras técnicas aí aplicadas. Até essa é uma textura de rosto, né, de pele na verdade. Outras imagens, ilustrações e algumas figuras. Esse exercício vai utilizar um papel de gramatura 300 gramas por metro quadrado, papel mix mídia Canson A3, mas pode você usar um A4 de tamanho de uma folha de papel ofício. É necessário usar 2 recipientes, um com água limpa para lavar o pincel e o outro para fazer a mistura da tinta, que você vai precisar ao longo dos trabalhos fazer essa operação. Para a execução desses trabalhos, estará usando esses pincéis. Esse mais largo é indicado para paisagem, ele atua em um campo maior. Mas também existem outros tipos de pincéis, de seivas redondas, aqueles mais macios, também são indicados. A toalha de papel é para limpar o pincel e no final da obra limpar o desenho. A fita crepe é para fixar o suporte, que é o papel, para que não enrugue e também para facilitar o trabalho, né? A base de tinta que será utilizada nessa oficina será a base de pasta, mas no mercado encontra-se também outros tipos de base, como líquida e outras. Esse estojo ele é da Faber-Castell. Ele é interessante porque ele já tem um lugar para você fazer a mistura e não desperdiçar tanta tinta. Já conhecendo o material básico para execução do desenho da pintura em aquarela, agora vamos à prática. Agora é só fixar o papel, que seja o elemento base para fazer o desenho, para a execução do desenho. É só fixar as laterais do papel com a fita crepe e dar início na sua criatividade. Agora vamos iniciar alguns exercícios para você entender como usar a tinta sobre papel e você entender o porquê de umedecer o papel e fazer a mistura com água, que são 2 técnicas diferentes de fazer a mistura. Esse primeiro exercício, você vai pegar o pincel, umedecer ele, passar na pastilha de tinta e vai direto com a tinta úmida fazendo os seus traçados. E aí vai passando até chegar na tonalidade que deseja. Nesse caso aí dá para notar até mesmo um degradê se formando. Essa outra dica, essa segunda dica, você também pode misturar ela direto nesse recipiente que é chamado também de cuia, e tá passando sobre papel da mesma forma e vai dando a tonalidade que você deseja, né? E lembre de estar sempre
limpando o pincel para tirar o excesso, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento do desenho, da arte. E essa terceira dica, ela é uma mistura direta no papel. Simplesmente você vai umedecer o papel, pegar a tinta da pastilha e vai fazer a mistura direta. E simples assim. Lembre-se de, toda vez que for trocar de tinta, lembre-se de estar limpando o pincel, lavando o pincel, para poder não misturar as tintas, porque a mistura das tintas cria novos tons de cor. E é importante observar que esse pincel é de cabeça mais larga, ele pega mais tinta e ele também trabalha em uma área mais larga, né? Uma área maior, ao contrário de alguns outros pincéis que eles trabalham em áreas menores. Aí, de acordo com o seu desenho, de acordo com o tamanho, a expansão do desenho, da área ali que vai ser trabalhada, que vai ser colocada as tintas para se pigmentar, utiliza-se um pincel específico. Aí nesse caso ele já traz um pincel com a cabeça diferente e que trabalha em regiões e áreas diferentes, contrário daquele pincel que tem a cabeça mais larga. Se fosse trabalhar com aquele pincel para fazer movimentos e traços mais precisos, seria mais difícil, porque estaria trabalhando em áreas maiores, preenchendo um maior campo na superfície do papel. Então, cada pincel tem uma função e cada mistura de tinta ela te dará também tonalidades de cores diferentes. Após a conclusão de uma parte do desenho, nessa espera da secagem, você pode ir reiniciando ou iniciando os trabalhos em outra área. Notem que a leveza que o artista coloca e a pressão que ele exerce no papel tem uma grande importância para o resultado final. Já seco a outra parte que foi iniciada primeiro, você pode já trabalhar nela, assim como foi dito antes, e espera secar a outra parte que foi feito recentemente e vai fazendo esse rodízio. Trabalha uma área que já está seca e depois deixa secar e reinicia em outra área. Isso fazendo esse rodízio até finalizar o desenho. O artista nesse momento ele está desenhando um cacto, mas observem que a todo momento ele utiliza a água para lavar o pincel e umedecer a seiva
e também ele utiliza com frequência o uso do papel toalha para poder fazer essa limpeza. A técnica da aquarela ou aguarela é uma técnica milenar, só que para chegar a uma conclusão de um desenho interessante é necessário de muita paciência e muita dedicação também. E uma dica é sempre fazer os movimentos circunferentes ao desenho. E lembre-se de sempre estar limpando o pincel, tirando o excesso, lavando para reiniciar um novo traço no qual você deseja concluir. Primeira camada concluída, passa para o segundo passo, que é a conclusão da segunda camada, que é a composição do desenho que você criou. Para dar sequência no desenho, fazer outras composições, ele pega um pincel com outro tipo de cabeça, uma cabeça mais larga, que irá fazer com que ele produza mais em um campo mais livre. E no caso que ele estava fazendo um trabalho mais detalhista, ele estava utilizando de um pincel com a ponta, com a cabeça mais fina. Essa tonalidade que ele usou é um roxo. A cada movimento usado em qualquer das direções, vai se criando figuras, vai se criando imagens diferentes. Agora está usando um pincel com a cabeça mais fina, com a cabeça de milímetros mais baixo, e observe que para dar os detalhes, para preenchimentos mais sensíveis, mais delicados, em figuras assim, para criar-se imagens menores, traços com milimetragem menor, sempre o pincel determinará com que o desenho fique mais detalhado, fique mais visível, né? E que possa as pessoas observar, ao observar as imagens, os seus desenhos, as suas obras, ela logo entender
e, e saber identificar o que é aquilo que está ali representando aquela imagem em obra de arte, seja ele em tela, seja ele em mural, seja ele em papel, seja ele em qualquer superfície que é possível executar a técnica de aquarela. A técnica de aguarela, que utiliza da base da água, da tinta e de papel e de couro, de também casca de madeira e qualquer outra superfície que é possível executar a técnica de aquarela. Já adiantado o outro campo trabalhado, ao notar que a outra parte, que foi onde foi a primeira que iniciou o desenho, iniciou as obras, você já pode trabalhar naquele campo que já se encontra seco. Sempre observando a técnica de limpeza, né? Utilizando da água e do papel para estar tirando excesso de tinta, para estar limpando o pincel, para que as tintas não misture e faça com que você erre na composição na qual não era o seu objetivo de criar tonalidades diferentes. Não sei se você observou que o artista ele utilizou aquele terceiro exercício que ele umidificou o campo que ele ia trabalhar com água, molhou com o pincel e molhou o papel, e depois que ele veio utilizar a tinta, ele fez a composição de um campo com a tonalidade verde abaixo dessa árvore. E sem a necessidade de um compasso para criar-se um sol, com movimentos circulares é possível notar que o sol vem se formando com movimentos aplicados, movimentos leves, movimentos circulares, e que logo a gente percebe que aquela imagem é semelhante a um sol. Com movimentos simples e precisos, o artista ele vai conseguindo criar desenhos somente com o pincel e a tinta. Mas para chegar nesses níveis é necessário de bastante dedicação e bastante estudo e treinar bastante. E você percebe que são movimentos que não são uniformes, são movimentos que vêm de várias direções, de vários ângulos, que vai dando forma às figuras. Como na aquarela utiliza muito dessas figuras naturais e também coisas que vêm do campo, essas referências de imagens é muito utilizada na técnica milenar aquarela, que foi desenvolvida a China, país asiático.
Para a criação dessa imagem, você observa que o artista ele usa composições de cores diferentes que vão dando tons diferentes no qual ele deseja chegar. Umedecendo o pincel na água limpa e umedecendo também o papel, você nota que o contato da tinta com o papel, ela já vai criar um movimento. E você, com movimentos rápidos e em várias direções, percebe que o desenho ele já vai criando forma. Mas também você precisa lembrar que é necessário, ao mudar de cor, ao mudar de tinta, você precisa limpar o pincel com o papel toalha e lavar também na água, para que as tintas não misturem e venha a criar uma nova cor. O que vai determinar a tonalidade de cor é a quantidade de tinta e a quantidade de passada que você irá executar na área que vai ser trabalhada com aquela determinada tinta. Se tiver excesso de tinta e de umidade, pode utilizar o papel toalha para poder absorver esse excesso. Os traços, eles precisam ser leves. Você não pode exercer força com a sua mão, pressionando o pincel sobre o papel para que não venha a danificar a base do seu desenho, que é a superfície do papel. Porque você sabe que papel com umidade, ele vai se tornando mais sensível. Por isso que é importante você ir esperando aquela superfície secar, para depois você retornar a trabalhar naquela área. Existem várias formas de copiar obras. Agora, o traço, isso eu acredito que é particular de cada pessoa. A aquarela ou aguarela é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais comum seja o papel, com elevada gramagem. Isso porque é necessário que o papel seja mais grosso, visto a utilização da água, fazendo com que
não haja deformações no papel. São também utilizados como suporte o papiro, casca de árvores, plástico, cartolina, couro, tecido, madeira e tela. A aquarela é necessária a quem deseja aprender outras técnicas de pintura, já que envolve o protagonismo da água, um elemento de difícil manuseio. Além disso, esta técnica obriga a sutileza e cuidado na execução. A intensidade e a transparência das cores, as possibilidades cromáticas e a sensibilidade em se colocar as tintas no suporte são importantíssimas e são características que serão úteis nas demais técnicas de pintura. Com movimentos rápidos e precisos, o desenho ele vai tomando forma e vai agradando os olhos de quem vê, e o artista também vai observando que o seu trabalho está sendo desenvolvido, ele está tendo uma produção. Eu acredito que quando a arte vai tomando forma, cada vez mais é agradável para o artista observar que o seu trabalho está desenvolvendo, porque o início da construção do desenho, da arte, até essa parte de desenvolvimento possa ser um processo muito difícil, porque exige muito de entender aonde você quer chegar, o artista deseja chegar. Enquanto em outras técnicas como a pintura a óleo, o pastel e o lápis de cor, a aplicação das cores é totalmente controlável. Na aquarela, a mistura da tinta com a água pode resultar em cores inesperadas. Por isso, os efeitos no suporte podem ser surpreendentes. A aquarela é muito usada na construção de paisagens, já que é fácil realizar efeitos de atmosfera e profundidade, além de fenômenos naturais, com o nevoeiro, a tempestade, um dia de sol ou nublado e a neve. A técnica da aquarela permite conservar as cores e as transparências. A cor branca não é usada, já que é substituída pelo fundo do papel, que também é branco. Além disso, uma vez que a pincelada encontra o papel e a cor é colocada, não é possível corrigir. Por isso, a aquarela é um trabalho de execução rápida, no qual o acabamento definitivo só depende do tempo e secagem da água. A aquarela é usada também como preenchimento das cores de fundo em desenhos detalhistas e construídos a partir de traços como os que são feitos em canetas de tinta nanquim. Aquarela úmida. A aquarela úmida é feita a partir do efeito da mistura entre a água
e as tintas. É chamada de úmida porque é realizada nas superfícies previamente molhada, ou seja, antes de iniciar a pintura, o papel ou a superfície escolhida estão úmidos. Por isso, nessa técnica, a espontaneidade e a rapidez na execução são importantes, uma vez que o pincel entrou em contato com a superfície. Assim, é necessário que o pintor escolha as tintas e combinações que serão usadas na obra com antecedência, ou seja, planejamento. O artista que escolhe a técnica da aquarela úmida espera como resultados frescura, vivacidade e reproduzir o que é transitório e instantâneo. A aquarela seca, ao contrário da aquarela úmida, na aquarela seca, o suporte não é umedecido previamente, o que tratará a umidade. A obra será o próprio pincel molhado com a mistura de tintas. A tinta pode ser aplicada diversas vezes, sempre que for aplicar novamente. O pintor deve aguardar a primeira de mão secar. A aquarela seca tem um acabamento e uma perfeição maior, já que o resultado inclui traços mais definidos. A arte e as formas geométricas. As formas geométricas sempre foram usadas em obras de artes. É comum pintores utilizarem a geometria como um meio auxiliar para a construção, composições e encaixes nas obras de arte. Muitos pintores se utilizaram da geometria para esboçar suas obras de arte, mas depois apagaram as linhas geométricas, deixando ressaltar apenas o desenho desejado. Outras fazem prevalecer em suas obras as formas geométricas, como é o caso dos pintores cubistas, futuristas, surrealistas e da optical art. Em outras áreas de trabalho, as formas são utilizadas na criação de materiais de sinalização de placas nas estradas, por exemplo, ou na publicidade para a criação das marcas de roupas e empresas. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que todas as coisas têm uma forma, e as formas dos objetos muitas vezes estão ligadas à sua função. Observe uma cadeira. Se a função dela é nos acomodar sentados, ela não poderia ser diferente. O que muda é o design, ou seja, o desenho dela. E isso já originou uma profissão, pois existem pessoas que ganham a vida desenhando ou inventando formas diferentes para os objetivos que já existem. Veja quantos estilos diferentes de cadeira você conhece ou já viu, não é? E tendo esse raciocínio, podemos concluir que se as escolas, se os professores trabalhassem mais as geometrias em sala de aula,
melhoraria bastante a vida desses futuros profissionais em qualquer campo que eles escolhessem para atuar, seja na engenharia, seja na arte, na bioquímica ou em qualquer área.